Então, pessoal, primeiramente, a gente vai ter a ideia de uma consagração completa de qualquer objeto dentro da perspectiva quemética, pelo menos da perspectiva quemética que a gente trabalha aqui em Floripa, né? Que a gente se baseia em textos sagrados, principalmente naqueles capítulos onde a gente tem disponível, capítulo dos livros mortos, né? Onde a gente tem disponível diversas informações que a gente tenta buscar elementos em comum com outros textos, né? Em vinhetas, na tradução de alguns outros textos, por exemplo, das pirâmides, que contém informações muito úteis e ricas de elementos e concepções, né, sobre a prática ritualística em si. Eu não vou nem entrar em detalhes sobre a parte filosófica, que isso é um outro detalhe, né, que também faz parte. Mas aqui nesse caso aqui eu vou passar sucintamente mais o aspecto ritualístico prático, ok? Então toda a consagração completa, vamos dar os nomes, né? Assim como em qualquer outra culto, religião, a gente vai prezar sempre pelos elementos originais. E neste caso eu estou falando dos próprios nomes. Então a gente tem que se acostumar um pouco com a nomenclatura original, para a gente dar uma questão de caráter mais. Eu não vou falar autêntico, né, porque essa palavra é um pouco complicada, mas um caráter mais próximo a uma natureza ritualística quemética, dá o seu nome original, né? Porque se a gente for traduzir a todo instante tudo, a gente não acaba se conectando, né, no tempo e no espaço. E a gente, além do que a própria língua egípcia, quemética, ela traz consigo toda uma força, uma carga, né, histórica, energética, uma egrégora praticamente, de conceito, de simbologia, de contexto, tudo isso, né? Então, se a gente utilizar a nomenclatura original, é incrível que esse movimento, essa intencionalidade, quando a gente começa a executar, cria ao nosso redor um campo de força. Isso é altamente individual, mas que em um contexto coletivo isso repercute interessantemente, né? Quem já realizou ritos com os nomes de, de, de Tuá, né? As recitações sagradas, seja em qualquer língua, né? Seja em sumério, latim, grego, vai ver que é diferente, é muito diferente. Claro, desde que a pessoa tenha conhecimento daquilo que está falando, né? É igual, por exemplo, no candomblé, que nos cultos candomblé só se utiliza o Yorubá, né? Então é como se fosse da mesma forma. Apesar de muitos filhos de candomblé não souberem falar aquela língua, o sacerdote deverá ou deveria, né, ter esse conhecimento, ok? Não exigimos isso de todo mundo, lógico, mas pelo menos palavras que sejam conceituais e importantes, a gente é bom sempre trabalhar com essa tentativa, essa intenção de trazer o original, ok? Então, como consagração completa de um objeto, ah, eu vou utilizar o dicionário que eu venho trabalhando há muito tempo e que eu acho de todos os dicionários que estão assim disponíveis, o de Dickinson, que está disponível na internet, depois eu posso passar para vocês, contempla acho que a mais completa gramática de inglês egípcio antigo que temos hoje disponíveis, tá? Então, consagração em egípcio antigo leva o nome de sedecer, tá? E objeto, instrumento, arma, coisa sepet, tá? Então seria sedecer sepet, tá? Então, primeira coisa, para fazer a consagração de um objeto, a gente tem que trabalhar primeiramente com a escolha de uma data astrológica apropriada, ok?
escolher o dia certo, o horário certo, né, o signo astrológico. Quanto mais informações tiver sobre aquela orientação astrológica, melhor. Tá? Eu digo isso porque, além de realmente ter influência na própria realização do rito, é muito importante a gente estar com a mente focada, né, dentro, como se a gente entrasse no modus operandi, né, nesse processo. A gente entra num estado de rito, né? Pois bem, uma outra orientação é que seja feita preferencialmente voltado para o leste, porque praticamente todos os altares, todas as ritualísticas queméticas têm esta orientação, exceto em alguns casos excepcionais, como alguns ritos de Ampul, por exemplo, que vai escolher o oeste, né? A região de Amenti. Então, principalmente quando a gente está trabalhando com consagração, a gente está trabalhando com energia solar como um centro. Claro que a gente pode trabalhar com outras esferas planetárias, né? Mercurial, jupiteriana, mas nesse caso específico a gente está trazendo o elemento Sol, tá, para dentro do nosso espaço, ok? Então, Embahu Yapti significa voltado para o leste, tá? Diante da nossa mesa de trabalho. No caso aqui temos um altar doméstico, né? Não é o altar da nossa comunidade, mas é o altar doméstico. E aí eu utilizo alguns instrumentos, mas isso é pessoal, tá? Costumo utilizar um herheb, que seria o nosso bastão, né? Este particularmente, não sei se vocês estão enxergando aí, ele é feito simplesmente com um galho, um ramo de mirra, tá? Chamado de antil, que foi consagrado há muitos anos atrás e foram feitas diversas procedimentos, óleos essenciais, passado natrão, né? Foi deixado em determinados dias de lua cheia, enfim, ele já passou por diversas práticas, né, ritualísticas. Bom, tendo isso em mente, vamos para a primeira parte, tá? Porque essa parte seria da escolha do dia e de como fazer. Então, a primeira parte tem a ver com a limpeza nossa e do ambiente, né? Que a gente chama de wab, que significa puro, limpo, em egípcio antigo. Eu costumo realizar uma prática de wab depois de ter tomado um banho, né? Eu utilizo o natrão, que é um composto importantíssimo em qualquer prática. Eu utilizo o natrão particularmente em várias vezes ao dia, por exemplo. Desde quando eu acordo, desde quando eu vou usar limpar alimentos como verduras, legumes, eu deixo no molho, que tem gente que coloca, né, numa bacia com vinagre, bicarbonato de sódio e tal. Eu uso o natrão, que é uma forma de esterilizar, limpar e purificar todo tipo de alimento. Uso no dia a dia, né, em forma geral. Então, o wab, para essa prática, depois de estar limpo, você pode limpar também o espaço, né, e depois borrifar um pouco de natrão em vários cantos da sala, do quarto, enfim, do espaço que você for fazer. Aí a gente faz esse seguinte procedimento.